começando aqui mais uma aula, professora Tabita. Professora Laísa, e a aula de hoje é muito legal. Agora a gente vai continuar, mas só que a gente vai falar mais especificamente, e aí nessa aula a gente vai conceituar aí trazer a memória de vocês, porque vocês já conhecem algumas dessas palavras aqui que nós vamos trabalhar nessa aula. E a gente vai falar de o quê? Da ecologia, tá Alguns bom? conceitos fundamentais, mas antes a gente tem uma escola aqui para homenagear. Nós não gostamos de estar sós, né, professora? Então a gente trouxe aqui, eu tô ficando muito feliz, nós estamos ficando muito felizes com o feedback dos professores colocando lá as fotos dos seus alunos, da turma maravilhosa. Ó, a gente sempre pede, né, para você tirar foto com o seu professor presencial, poxa vida, faz uma selfie, deixa ele aí juntinho com vocês, tá bom? Aí você coloca o seu nome, coloca o nome da escola, coloca qual é a extensão e coloca o município de vocês e junto com o nome do professor presencial. Tudo bem? Então vamos conhecer a nossa turminha de hoje. Olha lá, o beijo e o abraço vai para nossos alunos lá de Costa Marques, do professor Vilmar, a escola da Cis Silveira. Distrito de onde, professora? São Domingos. Então, olha que alunos legal. Aí, beijo no coração, um grande abraço aí, professor. Gente, olha que legal. Primeiro flagrante ali, né? Tem um bebezinho ali participando da aula, que lindo. E além deles, tem um professor também ali no fundo, né? O nosso professor Jefferson Castro. Gente, muito bom, eu acho que foi o primeiro dia, eles ganharam ali um brinde, né? Tem um segurando. Tá bem bacana aí. Chocolate, eu vou cobrar esse chocolate depois, viu, galera? E um beijo pra esse... Ai, bota lá. Vamos lá. Um beijo grande pra esse pequeno. Oh, meu Deus, professora. Tá trolando a gente. Me ajuda, professora, que lindo. Tá bom, gente, beijo. Vamos começar a aula, que é o que interessa. Bora lá. É isso aí, vamos pra nossa lâmina agora pra gente ver o que a gente vai conceituar na aula de hoje, 15.1. Então, a aula de hoje ela vai falar sobre os conceitos básicos da ecologia, os aspectos ecológicos, o que é um ecossistema, componentes de um ecossistema, cadeia alimentar, teia alimentar, nível trófico, tipos de nível trófico, habitat e nicho ecológico. Já lembrando aí, pessoal, que essa aula é bastante importante porque ela vai ser cobrada nas nossas avaliações. Então já fique esperta aí com esses conceitos aí sobre ecologia. Mas afinal de contas, né, o que é ecologia? É o estudo do quê? Né, a parte da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e destes com o meio, né? As relações de um ser vivo com outro ser vivo e daquele ser vivo com o meio ambiente, onde ele se enquadra, o modo de vida dele, como é que é a sua alimentação, como é que acontece. Então é a ecologia, né? O termo, ele foi usado pela primeira vez em 1866 por Ernest Haeckel. Vem da junção de duas palavras, oiko, que significa casa, e logos, estudo da casa, estudo, né? Você vai estar estudando a sobrevivência, aquele modo de vida, a alimentação daquele indivíduo, daquela espécie, daquele organismo. Então, isso é o estudo da ecologia. É uma das partes da biologia muito importante. E eu acho que a professora Tabita ama ecologia. Eu amo. Porque dentro da biologia, ecologia e zoologia, afinidade a mais, né? É o ramo assim que a professora mais gosta. Eu gosto muito mesmo. Então, né, assim sendo, ecologia significa o estudo da casa, o estudo do habitat de seres vivos. Prosseguindo aí, a ecologia preocupa-se com o entendimento do funcionamento de toda a natureza, né? Assim como vários outros campos de estudo da biologia, ela não é uma ciência isolada, né? Olha aqui, ela não é isolada. Funciona isolado, né, galera? Ela precisa também de outras áreas. Precisa da área de evolução, da parte da genética, biologia molecular, fisiologia e também, obviamente, da anatomia. Justamente. Prosseguindo aqui, subdivisões da ecologia. Então, a ecologia ela vai ser subdividida. Mas subdividida em quê? Em autoecologia, que vocês não estão vendo agora, onde o estudo volta-se para uma determinada espécie ou indivíduo. Auto, eu posso dizer que é único, né? Quando você se estuda, é individual. O auto pensa no individual, no eu. Né? Então, nesse caso aí, para uma determinada espécie ou indivíduo, analisando-se principalmente o quê? Comportamento, mecanismos adaptativos que garante a sobrevivência em um determinado
Meio, é aquilo que a gente falou, né? Estuda a ecologia, ela estuda esse comportamento desse indivíduo com o ambiente onde ele vive. Em cima daí, né, a gente vai traçando rotas das espécies. Vamos prosseguir aqui. De uma maneira geral, a ecologia pode ser subdividida em 2 tipos, olha aí, gente. É a autoecologia e a próxima que a gente vai falar, que é a cineecologia, que é o estudo que vai fazer análise mais ampla desses grupos de organismos, como eles interagem e também como eles se relacionam com o meio onde eles estão inseridos. Fica claro, portanto, que a autoecologia e a cineecologia detêm-se sobre diferentes níveis de organização. Tá? Olha aí, a autoecologia é algo mais individual, mais restrito. A cineecologia já é algo mais amplo. Então, como se a autoecologia tivesse relacionado com as atividades que aquele indivíduo desempenha naquele local, que a gente chama de nicho, né? Nicho ecológico. A gente vai estar vendo mais na frente um pouquinho essa diferença aí. E vamos falar dos níveis de organização e ecologia. Então, o estudo da ecologia, ele baseia-se em 4 níveis principais de organização, que obedecem a um arranjo hierárquico que agrupa sistemas mais simples até os mais complexos. Veja os níveis estudados em ecologia. É o que a gente vai ver agora, ok? Vamos lá. Nós temos o organismo, que é o indivíduo, tá bom? E o conjunto, né, vários indivíduos, vai dar origem a populações. População. Aí, no caso, a população de capivara. Uma capivara ou organismo, que é a espécie, e aí você tem vários indivíduos da mesma espécie. E o conjunto de populações vai dar origem ao quê? A uma comunidade. Olha aqui, gente, prosseguindo aqui, uma comunidade. E óbvio, né, o conjunto de comunidades vai originar, deixa eu tentar fazer aqui esse traçado aqui, vai originar um ecossistema e chegando aqui na biosfera. Essa complexidade de organização, vocês devem ter visto também no primeiro ano, Sim. né, com a questão da célula, tecido. Sim. Né, mas aqui a gente está falando de algo mais amplo, né? A gente o pode nível dizer. de organização ecológico, né? Mas a gente vê um pouquinho também, né, no primeiro ano de organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Prosseguindo aqui, nós temos a autoecologia. Que estuda o organismo. Né? Vamos lá. O organismo aqui de uma forma isolada. E vamos ter a cineecologia, que já é mais amplo, né? Que já engloba tudo isso aí, né? Que vocês estão vendo. Essas interações, né, que existem entre esses animais e o ambiente. Vamos prosseguir agora aspectos ecológicos. Falamos um pouquinho do conceito do que é ecologia, da subdivisão. Vamos para aspectos ecológicos. Quando a gente fala desses aspectos ecológicos, pode clicar, a gente tem que lembrar que a gente tem diferentes ecossistemas. E dentro desses ecossistemas, nós vamos ter os elementos que são vivos, ou que a gente chama de bióticos, e os não vivos, que são os abióticos. Esse conceito você também lembra, né? Você que está aqui agora no terceiro ano. Então, dentro desses aspectos, nós vamos ter ali, ó, que vai envolver todo esse estudo, essa amplitude que a ecologia traz. Então, nós vamos ter solo, nós vamos ter água, nós vamos ter no ar aí o vento, a temperatura, o clima, né? Fogo, né? A gente pode colocar aí como fogo como um fator também antropogênico, né? E a radiação solar, tá? E, obviamente, os seres vivos que estão interagindo e vivenciando cada um desses elementos dentro do seu ecossistema. Que são esses fatores aí, né? Fatores abióticos, que têm essa interferência no modo de vida dos seres vivos e até nós, né? Adaptação deles. Nós também sofremos com esses fatores abióticos, né? Às vezes um clima que muda ou alguma temperatura que a gente não está esperando. Não? Então, tudo isso influencia até mesmo o nosso modo de vida. A água, né? O rio que a gente usava de repente para plantação, depois de um tempo, aquele rio ele seca. Tudo isso, né, é um fator abiótico. Prosseguindo aqui, né, vamos falar dos fatores abióticos, que são o ambiente químico-físico, né, que é um fator que
não é vivo, mas influencia diretamente na vida na Terra. Justamente. Mais uma vez aí a gente tem uma imagem onde você consegue, né, ter essa noção da influência desses fatores, né? Nós temos aqui, vou analisar aqui individualmente aqui essa árvore, que graças à radiação, que é um ser vivo, tá bom, pessoal? Que graças à radiação solar, ela consegue fazer o quê? A fotossíntese. Próximo dela nós temos a água, né, o mar, se eu não me engano, eu acredito que isso aqui seja o mar. Então, tudo isso aí, né, está influenciando no modo de vida daquele ser vivo, do ambiente onde ele vive, né? A partir do momento que uma fonte, no caso a fonte de água, ela seca, vai influenciar em toda uma cadeia alimentar ali que sobrevive daquela fonte de água. Então, tem todo um mecanismo aí para a gente analisar. Deixa eu pular aqui. Nós temos a questão da luminosidade, que é a energia solar, a luz solar, que é outra fonte, a pressão atmosférica. Mantém esses gases, né, que são essenciais aí para o desenvolvimento do processo de decomposição, transpiração e a fotossíntese como um todo, né? Ventos que vão estar influenciando. Nós temos a questão da umidade relativa do ar, baixa umidade, alta umidade, tudo isso vai estar influenciando nos aspectos. Nós temos aí a água, né? Já falamos aí que é uma fonte, nossa fonte de vida. A questão do solo também. Tudo isso aí, gente... Que é o ambiente químico, né? Que é o ambiente químico, físico, sofre influência. E chega, sim, ao ser vivo, né? E com relação aos fatores bióticos, quando a gente fala de fator biótico, a gente está falando de fator que tem vida, de ser vivo, né? Nós vamos ter as interações interespecíficas. Vamos ter uma aula só falando delas, tá bom? Quando a gente fala de interespecíficas, são de espécies distintas. Por exemplo, um leão com uma zebra. Isso aí é uma interação interespecífica, uma predação, né? Então, o cupim com a árvore. O leão que caça a zebra, né? É uma predação, gente. Tudo isso os micro-organismos do solo, com o próprio solo, com outros... O parasitismo, né? O próprio piolho, né? Olha o que eu pensei, gente. O piolho na cabeça e coçando é um exemplo aí, né? Os vermes, muitas vezes, que se alojam no intestino, é um exemplo bem clássico do parasitismo. Bom, então é tudo isso, gente. São interações... Essas relações precisam existir para que esse ecossistema, esse ambiente... esteja, como a gente costuma falar na ecologia, em equilíbrio, ou seja, tudo esteja acontecendo, né, em harmonia. Em harmonia, tá? E um fator desse que esteja, digamos assim, fora do seu quadrado, já deixa o ambiente desarmônico. Prosseguindo aqui, fatores ecológicos, vamos ver esses dois conceitos, bióticos e abióticos, né, de acordo com formas, atuação e a expressão. Só para a gente ter um ponto aí. Prosseguindo, fatores ecológicos. Dentro ecológicos, nas suas formas de atuação, vamos lá, temos o quê? No número 1, a gente tem eliminando certas espécies dos territórios e, consequentemente, intervindo na distribuição geográfica, né? Eles podem, então, estar tendo essa influência, modificando as taxas aí de fecundidade e as taxas de mortalidade das diversas espécies. Nós vamos ver nas aulas mais para frente que essa questão de nascimento e morte dentro de uma população, ela está assim, muito ligada ao fluxo gênico dessas populações e o processo de evolução delas. Provocando migrações, todos esses fatores podem provocar essas migrações, agindo então na densidade, ela pode aumentar ou diminuir, né? E temos mais formas aí de atuação, tá bom? Vimos até agora 3 formas, vamos ver mais. Atuando aí também sobre os ciclos de desenvolvimento desses indivíduos, favorecendo o aparecimento de modificações adaptativas, como a hibernação, a estivação e reações de fotoperiódicas, além de provocar migrações agindo na densidade dessas populações. É mais um fator aí de atuação, tá bom, pessoal? Fatores ecológicos, né? O primeiro ponto aí de expressão seria a agora, forma né? de expressão, bom? Na distribuição geográfica dos seres vivos, seria mais um ponto.
No segundo ponto, a gente poderia citar aqui na localização das espécies em seus habitats, na densidade das populações, na eliminação e substituição de espécies. No caso, luta pelo o espaço, né? Uma competição, a gente pode dizer assim, competição por um espaço. E nas atividades vitais dos seres vivos, transpiração, respiração, né? São as formas de expressão desses fatores ecológicos. Prosseguindo aqui, vamos falar dos fatores abióticos, dos climáticos, né? Que o clima influencia nos seres vivos. Né? Totalmente, né? Vamos lá, só pensar, eu estou adaptada, né? Lógico, é uma hipotética aí, vamos lá. O urso polar, ele é adaptado àquele clima extremamente frio, gelado. Se você trouxer esse urso, de repente, aqui para a floresta amazônica, todo o ambiente, né? Ele não está adequado. O clima não vai favorecer esse indivíduo. Ele pode, assim, morrer. Com certeza. Então, é um exemplo aqui bem hipotético, tá, gente? Outro fator abiótico são os edáficos, que no caso é o solo influenciado nos seres vivos. Outro fator. E tem os fatores hídricos, né? A água influenciando os seres vivos. É mais um fator aí que está correlacionando a ecologia. Variações climáticas, né? O ar quente e úmido se eleva nos trópicos, o que resulta aqui nessa região aqui dos tropicais, nós moramos, né, nos trópicos, em chuvas abundantes, tá bom? Já o ar frio... Essa nossa floresta aí, esse posicionamento, né, da nossa floresta em relação à linha do Equador, é imprescindível para que haja essas condições dessas massas de ar aprisionando essa quantidade de chuva pelo processo de evaporação. Então, a gente tem muita chuva, tem muito sol, e isso favorece o desenvolvimento da nossa vegetação, da nossa cobertura desse solo, né? Infelizmente, nós, seres humanos, com as nossas ações, temos influenciado nisso aqui, né? Naturalmente, era para tudo fluir bem, uma cobertura vegetal exuberante, uma biodiversidade maravilhosa, só que nós temos acabado, né, com essa cobertura e temos, consequentemente, destruído hábitats de muitas espécies, o que vai ocasionar aí desastres, e está sendo muitas espécies que poderiam estar sobrevivendo aí por milhões de anos, elas estão desaparecendo, por questões de meses, semanas, estão desaparecendo, estão se tornando extintas, né? Então, o aquecimento diferenciado da superfície cria as células de Hadley. Cadê aqui para mostrar para vocês aqui? A convergência intertropical é o cinturão latitudinal no equador solar, dentro do qual os ventos de superfície convergem do norte, né, do norte ao sul. Né, aqui, esse cinturão, a professora que citou, né, aqui, nessa questão. Para o território brasileiro, interessam as seguintes massas de ar: a massa equatorial atlântica, massa equatorial continental, massa tropical atlântica, massa tropical continental e a massa polar atlântico. A gente não entra muito dentro desse tópico, porque vocês veem isso aí também na parte de geografia, né? Então, vocês recorrem lá também nas aulas dos professores de geografia, o professor Carlos, né, que está conosco agora, o professor Jorge e o professor Rogério. Então, de acordo com a atuação das massas de ar, Stanley dividiu em 5 tipos climáticos do território brasileiro, né, que é o equatorial, o semiárido, o tropical de altitude e o subtropical. Né? De acordo com as cores aí, você consegue identificar nossas regiões climáticas. E óbvio, né, qualquer variação climática vai interferir nos seres vivos, seja vegetal, totalmente relacionado ao tipo de adaptação e o modo tipo de vida fauna deles, e flora, né? Justamente, o modo de vida deles depende, né, intrinsecamente do clima, né, dessas regiões. Prosseguindo, relevo. Professora, é uma aula de geografia ou uma aula de biologia? Não, gente, é só para vocês terem, né, uma noção melhor da ecologia, que a ecologia não é só... Que ela abraça muitas outras áreas. Mas para eu estudar o ser vivo, eu tenho que saber o ambiente onde esse organismo está inserido. Por isso que a gente fala dessa abrangência um pouquinho aí
ligada já à geografia, né? A vertente voltada para o lado de onde vêm os ventos úmidos, Barlavento recebe maior precipitação, chuvas orográficas e resulta num relevo ou modelado mais suaves, com solos mais profundos e solos mais profundos. A vertente oposta, que no caso é o sotavento aqui, ó, recebe menor volume de chuva, é mais abrupto e de solos mais rasos, né? De acordo com o relevo também. Isso vai influenciar essa questão da chuva. Ecossistema, agora sim, agora a gente está mais, agora vamos voltar mais para a biologia. Vocês já tiveram um pouquinho, um resuminho aí da geografia, mas não se preocupa, tá, gente? Vamos voltar aqui para a ecologia, para o ecossistema. A gente viu que o ecossistema é o quê? É um conjunto de comunidades, né? Então a gente pode enfatizar que corresponde ao conjunto de organismos que vivem em determinado local, interagem entre si e com o meio, formando um sistema estável. Cada ecossistema é formado por várias populações. Quando a gente fala de várias populações, a gente está falando de quê? De uma comunidade, né? Várias populações de espécies diferentes, constituindo assim a comunidade. Então é um conjunto de comunidades que vai originar um ecossistema. Perfeito. Ecossistemas aquáticos, vamos ver agora, caracterizam-se por representar determinados ambientes onde organismos irão interagir entre si, tá? Sendo eles dependentes um dos outros, assim mantém-se o equilíbrio e a continuidade da vida. Só para vocês terem esse ponto aí com relação ao ecossistema aquático. Olha aí, mais um exemplo aí de ecossistema. Ai, professora, virou geografia. Não, gente, é só para elucidar melhor a aula, tá? Ecossistema aquático, para vocês terem noção. Para né? ver como é que é a origem, né, dessas fontes hídricas. Então, assim, a gente tem a formação ali, tem uma região montanhosa, com geleiras, e ali você tem, na parte superior, né, você vai ter essas nascentes que vão fazer com que ele vai percorrer um longo trajeto até vir desembocar aí nos rios, né? Nos corpos hídricos maiores, tá? Aí a gente tem, geograficamente falando, a zona de fonte, a zona de transição e a zona de várzea, né? A parte professora, mais precisa saber isso para biologia? Não, para biologia não, mas para geografia sim. Ah, para biologia também. Mas assim, não precisa, não se preocupem em saber todos esses pontos aí. Isso aí é só para elucidar, tá bom, pessoal? Perfeito. Prosseguindo, já falamos do ambiente, estamos falando do ecossistema aquático, ecossistema marinho, surgiram e representam uma dessas ramificações aonde se encaixam planícies abissais, olha que bonita essa imagem aí desses costões rochosos aqui, né? Regiões polares, mares profundos, fontes hidrotermais, mares abertos, oceanos, restingas, praias arenosas e todo organismo que viva nesse ambiente. Nós temos os costões rochosos e os manguezais. Isso aqui é o manguezal, tá, pessoal? Que é o berçário de toda a fauna marinha, né? De todos os animais do ambiente, tanto de água salgada quanto de água doce também. Então, é o berçário da vida aquática. Os corpos de água irão apresentar dois padrões onde haverá ou não movimentação e fluxo das águas. Um exemplo aí de biomas de água doce, ecossistemas lênticos, que já seriam as águas paradas, e lóticos já são as águas correntes, que correm. Tem uma direção, tem uma agilidade. Justamente. E como podemos dividi-los? É isso aí, tá? Em lêntico e lótico, tá? Essa divisão. Prosseguindo aí, né, nos quais as correntezas permanentemente desloca a água de montante, nascente, a jusante, foz do deságue, né? E vamos falar agora da cadeia alimentar. Gente, isso é muito legal. Essa primeira parte introdutória, a gente quis mostrar para vocês como é importante vocês terem a noção de que as espécies, elas estão organizadas, e essa organização, seja a nível populacional, a nível de comunidades, eles vão estar sempre mantendo uma interação. Por isso que a gente estuda, a ecologia, ela envolve a parte também da geografia,
várias outras áreas para a gente poder compreender, porque eles não estão isolados, eles não são jogados lá no ambiente, estão ali sem contribuir, sem usufruir dos benefícios que estão sendo expostos para eles. Então, você vai ter, desde a água, do solo, do ar, há uma interferência da presença desse organismo naquele ambiente. Por quê? Ele está relacionado com um hábito, né, e que a gente vai chamar aqui de cadeia alimentar, o hábito alimentar. Então, ele vai ter um quantitativo populacional e esse quantitativo populacional precisa ter um controle para que não seja, haja aquele desequilíbrio que nós falamos lá no início da aula, tá? Então, preste bastante atenção agora. Então, vamos lá. A cadeia alimentar é a sequência unidirecional de matéria e energia trocada entre os seres vivos através da alimentação. Então, eu posso dizer que o grilo, ele se alimenta desse vegetal, o sapo se alimenta do grilo, deixa eu só marcar. Importantíssimo quando a gente fala de cadeia alimentar, galera. Se alimenta do sapo e o gavião vai se alimentar da cobra. E de acordo com a sua etapa, né, que ele se encontra, a gente vai estar dividindo em produtor, em níveis tróficos, que estão relacionados a produtores, indivíduos que são os produtores, consumidores primários, secundários, terciários, até mesmo quaternários. Só dando um exemplo mais hipotético, que eu acho que fica até mais fácil para vocês assimilarem, pense no capim, no pasto, capim. Quem come o capim? O boi, certo? Então, a gente tem o capim como produtor, seria o nosso produtor, o indivíduo produtor. Nós temos o boi, que come o capim, e nós, seres humanos, comemos o quê? A carne do boi. Então, nós temos um produtor, um consumidor primário, que é o boi que se alimenta do produtor, do capim, e nós, humanos, que nos alimentamos da carne do boi. Seríamos o consumidor, como é que eu posso dizer, secundário. Então, aí é só para dar um exemplo aí de uma forma mais linear do que seria a cadeia alimentar. É um se alimentando do outro, no caso, se alimentando, né? E aí a gente tem esse direcionamento. Então, cadeia alimentar, ela vai sempre seguir um fluxo. Por isso a gente diz que ela é unidirecional. Então, é imprescindível você lembrar disso para uma atividade ou uma avaliação, tá? Porque aí a gente vai trazer o outro conceito, além de cadeia alimentar. Isso, vocês vão ver também que nós temos as teias alimentares, mais à frente a gente vai falar um pouquinho. Dessa forma, os organismos vivos dependem um dos outros para sobreviver nos diferentes ecossistemas. Você já tem um conceito agora do que é o ecossistema, então fica mais fácil para deduzir o que é uma cadeia alimentar. A energia e os nutrientes utilizados por todos os seres através da cadeia alimentar vai se perdendo no momento que cada transferência na forma de calor que não é reaproveitável, né? Então, assim, conforme esse consumidor, ele vai consumindo, né, o alimento, o próximo que consumir, esse consumidor que consumiu, digamos, o produtor, já se perdeu ali, né? Quando a gente fala de forma de calor, que não é reaproveitado, a gente está relacionando ao suor, a excreta, né? Suor, urina, tudo isso é uma forma que se perde também essa energia, né? Que a gente consumiu, digamos assim, do boi. Vamos lembrar aquele exemplo aí hipotético aí, né? O boi que come o capim e a gente que come a carne do boi. Né? Nesse meio tempo aí, que na hora que a gente vai comer a carne do boi, a gente já teve o quê? Uma perda, né? Uma transferência aí, que eu posso dizer, de perda de calor que não vai ser reaproveitado pela gente. Ok? E que perda é essa? Essa perda ela se dá, né, através de fezes, das excretas, de um modo geral. Mas você sabe quais são os elementos de uma cadeia alimentar? Olha aí que bacana. Vamos ver. A cadeia alimentar é composta por 3 principais grupos de seres vivos: os produtores, os consumidores e os decompositores. Até o momento a gente falou bastante de produtor e consumidor, principalmente no meu exemplo ali, né? Mas vamos estar falando também dos decompositores. Cada um deles representa um nível trófico de fluxo de energia transmitido através da alimentação. Então, olha só, pessoal, o que é mais importante dentro da cadeia alimentar? Esses organismos, eles estão em busca de quê? Eles estão dentro de um ecossistema, estão inseridos num ambiente.
convivendo ali com vários indivíduos de espécies distintas. Então, eles precisam, para desempenhar um papel naquele ambiente, de energia. Todos nós precisamos de energia. Então, quando a gente fala de cadeia alimentar, porque eles precisam se alimentar, porque eles precisam matar a fome deles. Não, porque eles estão em busca de energia. Para quê? Para se manter nesse ambiente, para poder chegar na fase adulta, ou seja, para o seu desenvolvimento. Dentro desse processo, eles vão chegar na fase de maturidade sexual, vão se reproduzir, vão precisar proteger os seus descendentes, vão precisar... Então, tem vários aspectos, né, da sua existência naquele local que vai precisar dessa energia que ele vai obter dentro de uma cadeia. Por isso que a gente fala desses níveis, né? Os produtores, os consumidores, os decompositores, todos eles vão fazer parte dessa cadeia e desse fluxo dessa energia, que, como a professora Laísa falou muito bem, no início, a partir dos produtores, que é a base, tá? Toda a cadeia alimentar vai começar com os produtores, e a partir dos produtores, que são os vegetais, os seres autotróficos, ou seja, vão realizar o processo fotossintético, eles vão produzir a energia, utilizar essa energia, mas vão estocar também essa energia. Por isso que a gente vai dizendo que ela vai diminuindo a cada um desses níveis tróficos, tá? Isso aí. Então, produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento, os autotróficos, autótrofos, seja através da fotossíntese, como também da quimiossíntese. Exemplo, professora, plantas e plânctos. Vamos falar aquático, também, o plâncton do ambiente aquático, isso mesmo, professora. Dos consumidores, né? São todos os seres vivos que precisam se alimentar de outro para obter o quê? Energia e nutrientes. No caso, nós, heterotróficos ou os heterótrofos, nós precisamos de outro indivíduo para a gente obter energia, porque nós não conseguimos produzir a nossa própria energia. Apenas os produtores conseguem, né, obter, a gente pode dizer isso. E dentro dos grupos dos consumidores existem diferentes classificações, tá bom? Que é aquilo que eu falei, né, que é o consumidor primário, que é o exemplo aqui, né? Vocês estão vendo? Nós vamos ter o consumidor, que é um herbívoro, né? Um consumidor secundário, terciário, que já é um carnívoro, né? E vamos ter também, né, os decompositores. Prosseguindo aqui, os níveis tróficos podem continuar sucessivamente, mas a energia é perdida a cada nova transmissão. Aquilo que eu falei, né? Essa energia ela vai diminuindo. Então, nós temos aqui no primeiro nível trófico o capim, que é o produtor. Vamos ter o inseto, que seria o segundo nível trófico. Percebam aqui, né? Aqui a gente tem uma energia bem alta. Né? O inseto conseguiu consumir ela ao seu máximo. Mas, em compensação, o sapo, que consome esse inseto, já teve uma redução dessa energia, até chegar ao gavião aqui, que está no quinto nível trófico. Olha a redução, olha a diferença. A gente diz, gente, que na ecologia, que esse quinto nível, raramente ele vai ser viável, vamos dizer assim, porque o nível de energia que ele vai obter é muito baixo. Então, é dispendioso uma situação dessa. Porém, ele vai existir, mas a nível de energia a gente considera mais até o quarto nível. Isso mesmo. Prosseguindo aqui, né, as cadeias alimentares são representadas de acordo com o ecossistema. Neste caso, os principais tipos são cadeia alimentar aquática, alimentar terrestre e a humana. Então, vamos falar aqui da cadeia alimentar aquática. Nos ecossistemas aquáticos, os principais produtores são os fitoplânctons, tá? Que são um conjunto de algas unicelulares e microscópicas que fazem fotossíntese, tá bom? Prosseguindo, cadeia alimentar aquática. Como consumidores primários estão os zooplânctons, protozoários, vermes, crustáceos, entre outros, organismos que se alimentam dos fitoplânctons ou de alguns tipos de bactérias. Os zooplânctons, por sua vez, servem de alimento para os peixes e assim sucessivamente. Olha aí, gente, mais um ponto aí da cadeia alimentar aquática. Nesta, né, no caso aí da terrestre agora, temos as plantas como produtores, que por sua vez servem de alimento para os consumidores do tipo primário, que podem ser herbívoros ou os onívoros,
representados pelo gafanhoto, né? Como a gente está vendo aqui o exemplo aqui. Prosseguindo, cadeia alimentar humana. O ser humano ele é onívoro, ou seja, ele se alimenta tanto de plantas como de carnes. Neste caso, pode ser classificado como um consumidor primário, né? Secundário ou terciário, de acordo com o alimento que consome. Olha aqui, gente, o exemplo que eu falei para vocês, né? O boi que se alimenta do capim e o ser humano, o humano que se alimenta do boi. Prosseguindo aqui, vamos falar da teia alimentar. A teia alimentar, ela já seria o quê? Um emaranhado, né, de cadeias alimentares. Então aqui a gente tem, por exemplo, essas árvores que seriam os produtores, né, e vamos ter, por exemplo, aqui, né, vamos pensar aqui nesse capim aqui, o gafanhoto, o grilo, digamos, o gafanhoto aqui que vai estar se alimentando desse capinzinho, ele já seria aqui o consumidor primário. Esse sapo aqui, ele já seria o consumidor secundário, primário, secundário, e esse gavião aqui, eu já poderia considerar, levando em consideração esse ciclo aqui, o consumidor terciário. Se eu já fizer uma outra análise de um outro lado aqui, eu já posso aqui me referir aqui, no caso, a esse rato como consumidor primário e o gavião aqui, que se alimenta do rato, como consumidor secundário. Então, aí vocês vão ter que analisar para aprender, para conseguir distinguir quem é primário, quem é secundário, quem é terciário. A teia alimentar consiste na interligação entre várias cadeias alimentares. Lembra que a cadeia alimentar é linear? A teia não, o próprio nome já está falando, né? É uma mistura, tudo junto. Elas representam, de fato, o que ocorre na natureza, pois demonstram diversas relações que existem entre os seres vivos. Você consegue ver um panorama mais geral de como essas relações elas estão interligadas. Prosseguindo aqui, né, em uma cadeia alimentar, o fluxo das setas é no sentido unidirecional, que é uma única direção. Enquanto na teia alimentar, existem várias setas devido ao maior número de interações alimentares e fluxo de energia entre os organismos. Então a gente consegue ver aqui, né, uma maior fluxo de setas que vão estar dando várias direções a esse fluxo da teia alimentar. É o que a gente tem mais real, né? A teia justamente. E eu penso que a teia alimentar é até melhor para a gente conseguir ter essa visão ampla dos seres vivos, da interligação desses seres vivos. Então, a diferença entre ambas está no fato da cadeia alimentar ser uma sequência linear e unidirecional, e a teia, conjunto de várias cadeias alimentares. Vamos falar agora do nível trófico, que seria cada etapa, né, que acontece aqui. Isso aqui é o nível Como trófico. é que se estudam esses níveis tróficos, né? Isso mesmo. Né? Representam a ordem que a energia flui numa determinada cadeia alimentar. Em cada nível trófico existe um grupo de organismos com as mesmas características alimentares. Vocês conseguem observar. Ou seja, essas mesmas características são os produtores, né, autotróficos ou quimiotróficos. Aí os herbívoros, os carnívoros de primeira, de segunda, terceira e quarta ordem. Olha aí, gente. Aí você consegue distinguir os níveis tróficos. São essas etapas, né, que eles estão. Por exemplo, os consumidores primários alimentam-se apenas de vegetais, enquanto os consumidores secundários e terciários são carnívoros. Mais um exemplo aqui. Para esclarecer eles e estudar, a gente tem as pirâmides, chamadas pirâmides ecológicas, que vão representar aí essas interações tróficas entre essas espécies dentro das suas comunidades, tá bom? Isso aí. Então a gente tem aí o nível trófico, também conhecido por nível alimentar, representado por esse conjunto biótico, possuindo semelhantes hábitos alimentares, ou seja, o que são carnívoros, herbívoros. Pode colocar, prof. Isso aí. O nível de nutrição a que pertence o indivíduo ou essa espécie indicam passagens dessa energia entre esses seres dentro da cadeia ou dentro da teia alimentar. Então, como a gente viu,
cada nívelzinho vai receber um percentual, né, de energia. Aí a gente lembra que no quarto para o quinto nível, o nível de energia baixa tanto que não é muito interessante, mas pode existir. Aí a gente vai ter os decompositores, que são os fungos e as bactérias, que vão estar devolvendo, né, alguns elementos químicos que são imprescindíveis para o desenvolvimento desses seres autotróficos. Isso mesmo. Vamos falar agora dos tipos de níveis tróficos. São os produtores, os consumidores, né, que a gente tem aí. No caso aí dos produtores, vamos pensar aqui, né, terrestres e aquáticos. Que faz parte do primeiro nível trófico. Então, mais exemplos aí das características, né? E a gente vê também que esses organismos, eles podem vir a ocupar diferentes... eles podem vir a ocupar, dentro de uma cadeia, níveis distintos. Ora, eles podem estar como consumidores primários, ora como consumidores secundários, dependendo da cadeia, tá? Isso mesmo. Prosseguindo, os consumidores, mais uma vez aí, como a professora mostrou, os níveis aí, quarto nível, terceiro nível, secundários, primários, prosseguindo, e decompositores, são representados pelas bactérias e fungos, ocupando o último nível trófico da cadeia alimentar. Eles que devolvem os elementos que a gente pode dizer que foram perdidos aí ao longo do processo. Prosseguindo, decompositores, vale salientar que alguns animais consumidores, como urubus e siris, alimentam-se de organismos mortos e cadáveres, porém, eles não são organismos decompositores, mas necrófagos. Habitat, olha aí, o habitat, pessoal, é o local específico, é o endereço do animal, do indivíduo, é o meu endereço, o endereço da professora Tabita, né? Região onde se desenvolve ou vivem seres vivos de forma organizada. Bom, o termo habitat vem de latim, significa habita. É usado para denominar em ecologia o espaço físico em conjunto com os fatores abióticos que condicionam um ecossistema. Mais um ponto aí. Características principais, né? Oferece as condições climáticas, físicas e alimentares adequadas para o desenvolvimento de uma determinada espécie. Exemplos de habitat de alguns animais, né? O cervo do Pantanal matogrossense, o gato palheiro nos pampas, cerrados e Pantanal. E eles podem ser classificados em naturais ou artificiais. Artificiais, habitat artificial, sim, é só você pensar no aquário. Já pensou no aquário? Eu mesmo tenho um mini aquário na minha casa, ali um habitat artificial. Então, o habitat natural, como o próprio nome diz, são os encontrados na natureza sem a intervenção do homem, né? Exemplos aí. E o artificial são aqueles construídos pelo homem, né? Os habitats artificiais foram criados com o objetivo de recriarem um ambiente de algumas espécies. Um exemplo são os zoológicos e os próprios aquários que eu citei para você. O nicho ecológico é o modo de vida desse indivíduo, do ser vivo, né? Um conjunto de diversas variáveis ambientais relacionadas a uma determinada espécie, alimentação, modo de vida, reprodução. Então, o habitat onde se encontra o seu papel no ecossistema, né? Alimentação com relação se eles são herbívoros, carnívoros, decompositor, poder de adaptação dos fatores limitantes, umidade, pH, tipo de solo e necessidade de reprodução, locais de tocas, né, da reprodução. E, prosseguindo aqui, ao longo dos anos, vários pesquisadores descreveram o seu ponto de vista sobre o que seria nicho ecológico. Grinnell definiu que nicho ecológico seria todos os locais onde um indivíduo de uma espécie pode viver, sendo relacionados à tolerância fisiológica, alimentação e interações interespecíficas. Mais um ponto. Ao longo dos anos, vários pesquisadores descreveram o seu ponto de vista sobre o que seria nicho ecológico. Já Elton descreve nicho como uma função realizada por uma espécie dentro de uma comunidade que ela está inserida, como se ela fosse o trabalho, né? O que a gente faz, o nosso trabalho fosse o nicho, né? Prosseguindo assim. Prosseguindo, Hudson acrescenta os termos nicho fundamental e nicho realizado sendo definidos. O nicho fundamental são todos os aspectos necessários para essa sobrevivência no local, todos os tipos de alimentos e áreas de nidificação em que a espécie pode se alimentar na ausência de outras espécies. E o nicho, pode colocar, prof. Realizados são aquelas partes dos aspectos necessários. Um é fundamental, são necessários para a sobrevivência local
Seguido alguns exemplos, alguns tipos de alimentos e poucas áreas de identificação, pois dessa vez há restrições devido à presença e interações de outras espécies. Isso aí. Não confunda habitat e nicho ecológico. O habitat está relacionado ao local e o nicho ao funcionamento, o que essa espécie desenvolve naquele local, tá? Isso mesmo. Pode passar. Então, isso aí, pessoal, é a finalização da nossa aula. Eu sei que tem bastante conceito, mas até daqui a pouco. Tchau, galera!